Aos 21 anos, decidi fugir de casa. Eu já não suportava mais as torturas do meu padrasto. E o que mais doía era saber que minha própria mãe sabia de tudo. E mesmo assim, nunca fez nada para me proteger. Essa é a verdade que carrego comigo e que hoje decidi revelar. Olá, meus queridos. Antes de começar a contar minha história, peço que vocês deixem um like neste vídeo, se inscrevam no canal se ainda não fizeram e comentem aqui embaixo de qual cidade vocês estão me assistindo. Isso me ajuda muito a continuar trazendo essas histórias reais para vocês. Agora, respirem fundo comigo, porque o que vou contar hoje não é fácil, mas é uma história que precisa ser contada. Meu nome é Rosângela, tenho 62 anos hoje e durante muito tempo carreguei um peso no peito que quase me sufocou. Por décadas, fingi que tudo estava bem, que minha vida era normal, que eu tinha uma família como qualquer outra. Mas a verdade é que aos 21 anos eu fugi de casa como uma criminosa, no meio da madrugada, carregando apenas uma mala velha e o coração despedaçado. E o pior de tudo é que minha própria mãe sabia o que estava acontecendo comigo e escolheu fechar os olhos. Hoje, depois de tanto tempo, posso finalmente falar sobre Geraldo, o homem que minha mãe trouxe para a nossa casa quando eu tinha apenas 12 anos. Um homem que destruiu minha adolescência e quase acabou comigo de uma vez por todas. Mas também posso falar sobre como encontrei forças para reconstruir minha vida, mesmo quando achei que não havia mais saída. Vou começar pelo começo, quando eu ainda era uma menina inocente que brincava de boneca e acreditava que o mundo era um lugar seguro. Eu nasci em 1962, numa cidadezinha do interior de São Paulo chamada Santa Rita do Passa Quatro. Meu pai, João, era mecânico e minha mãe, Cristina, trabalhava como costureira em casa. Éramos pobres, mas éramos felizes. Nossa casinha de 3 cômodos ficava numa rua de terra batida, cercada por jabuticabeiras que perfumavam o ar toda a primavera. O cheiro daquelas flores doces ainda me traz lembranças boas daquele tempo. Meu pai era um homem de poucas palavras, mas de muito carinho. Suas mãos sempre manchadas de graxa me faziam cócegas quando ele chegava do trabalho, e eu corria pela casa gritando de alegria enquanto ele fingia que ia me pegar. Minha mãe ria daquela risada cristalina que ecoava pela casa inteira, e eu pensava que aquela felicidade duraria para sempre. Lembro-me perfeitamente do cheiro da nossa cozinha. Minha mãe fazia o melhor feijão tropeiro do mundo, e o aroma de linguiça e bacon fritando se misturava com o cheiro do café coado na hora. Era um cheiro de lar, de família, de segurança. Eu me sentava no chão da cozinha, brincando com minha boneca Susana enquanto minha mãe cozinhava, e ela sempre dizia: "Rosângela, minha filha, você é a menina mais preciosa deste mundo." Eu acreditava nessas palavras com toda a pureza que só uma criança consegue ter. Eu era especial, eu era amada, eu era protegida. Durante os primeiros 12 anos da minha vida, essa foi a minha verdade absoluta. Mas a vida tem dessas reviravoltas cruéis que a gente nunca espera. Era uma quinta-feira de março de 1974, quando meu pai não voltou do trabalho. Eu estava sentada na soleira da porta, como fazia todos os dias, esperando ver sua bicicleta azul aparecer na curva da rua. O sol já havia se posto, e as cigarras cantavam alto nos jabuticabeiros, quando minha vizinha, Dona Maria Aparecida, veio até nossa casa com os olhos vermelhos de tanto chorar. O acidente tinha acontecido na oficina. Uma peça defeituosa do macaco hidráulico falhou quando meu pai estava embaixo de um caminhão, e o peso esmagou seu peito num segundo. Ele morreu no hospital 2 horas depois, sem conseguir dizer uma palavra sequer. Eu não consegui chorar naquele momento. Fiquei ali, parada na porta, sentindo como se o mundo tivesse parado de girar. Minha mãe desabou nos braços da Dona Maria Aparecida, soltando um grito que parecia vir de um lugar muito profundo da alma, um som que eu nunca havia escutado antes e que me arrepiou da cabeça aos pés. Os dias seguintes passaram como um borrão cinzento. Nossa casinha se encheu de gente que eu mal conhecia, trazendo comida e palavras de conforto que soavam vazias nos meus ouvidos de criança. O cheiro das flores que enfeitavam o caixão se misturava com o aroma dos quitutes que as vizinhas traziam, criando uma combinação estranha que me embrulhava o estômago. Minha mãe chorou durante semanas. Eu a encontrava sentada na mesa da cozinha no meio da madrugada, ainda vestindo o mesmo vestido preto do velório,
com os olhos perdidos no vazio. Ela parou de cozinhar aquelas comidas gostosas que faziam nossa casa cheirar a lar. Parou de rir. Parou de me chamar de preciosa. Eu tentava ser forte por ela. Aos 12 anos me tornei a mulherzinha da casa, quase da noite para o dia. Aprendi a cozinhar ovo frito e macarrão, a lavar minha própria roupa na bica do quintal, a fazer compras no mercadinho do seu Antônio com o dinheiro contado que minha mãe me dava. Mas por dentro, eu também estava me despedaçando. Sentia falta das mãos calejadas do meu pai me fazendo cócegas, da sua risada baixa quando assistíamos televisão juntos, do cheiro de graxa que ele trazia para casa todos os dias. Durante quase 2 anos, vivemos assim. Minha mãe costurando o dia inteiro para conseguir pagar as contas, e eu cuidando da casa e tentando manter tudo funcionando. Éramos 2 sobreviventes nadando contra a corrente e, de alguma forma, estávamos conseguindo. Até que Geraldo apareceu. Ele surgiu numa tarde de sábado, batendo na nossa porta com aquele sorriso que eu logo aprenderia a odiar. Era alto, moreno, com bigode bem aparado e roupas sempre passadinhas. Falava com uma voz suave e pausada, e seus olhos pequenos e escuros pareciam estudar cada movimento da nossa casa. Rosângela, vai chamar sua mãe para mim, disse ele, me entregando um pirulito de morango. Diz que é o Geraldo, do mercadinho do seu Antônio. Minha mãe apareceu secando as mãos no avental, e vi algo que não via há muito tempo. Ela sorriu. Um sorriso tímido, mas genuíno. Geraldo disse que o seu Antônio havia comentado que ela era uma costureira muito boa e que ele estava precisando de alguém para fazer uns consertos em suas roupas de trabalho. Oi, Cristina. Prazer em conhecê-la pessoalmente. Ouvi falar que você faz milagres com agulha e linha. Minha mãe corou como uma adolescente, e eu senti uma pontada estranha no estômago. Não era ciúme exatamente, mas uma sensação incômoda que eu não conseguia nomear. Algo no jeito que Geraldo olhava para nossa casa, para nós, me deixava desconfortável, mas minha mãe parecia ter ganhado vida novamente. Ela o convidou para entrar, fez café, trouxe o bolo de fubá que havia sobrado do café da manhã. Geraldo elogiou tudo. Disse que fazia anos que não provava um bolo tão gostoso, que nossa casa tinha um clima muito acolhedor. Durante as semanas seguintes, ele se tornou presença constante. Sempre arranjava uma desculpa para aparecer. Trazia tecidos para minha mãe costurar. Oferecia carona quando ela precisava ir ao centro da cidade. Aparecia com doces para mim nos fins de semana. Minha mãe estava florescendo novamente. Voltou a cantar enquanto costurava. Passou a se arrumar com mais capricho. Até começou a fazer aquelas comidas gostosas que há tanto tempo não preparava. Eu tentava ficar feliz por ela. Realmente tentava. Afinal, minha mãe merecia ser feliz depois de tanto sofrimento. Mas havia algo no jeito que Geraldo me olhava quando minha mãe não estava vendo que me fazia querer me esconder. Eram olhares demorados, que pareciam me dissecar, me estudar como se eu fosse um objeto interessante que ele estava avaliando. Quando ele sorria para mim, seus dentes, brancos demais, reluziam, mas o sorriso nunca chegava aos olhos. Aqueles olhos pequenos e escuros que pareciam guardar segredos que uma menina de 14 anos não deveria conhecer. Rosângela é uma mocinha muito bonita, Cristina, ele dizia, passando a mão no meu cabelo com uma intimidade que me fazia encolher os ombros. Ela está ficando uma mulherzinha, não é mesmo? Minha mãe sorria orgulhosa, sem perceber como eu me afastava instintivamente quando ele se aproximava. Ela estava tão feliz, tão esperançosa, que eu não tive coragem de contar sobre aquele mal-estar que crescia dentro de mim a cada visita dele. Foi numa noite de dezembro, quase véspera do Natal, que minha mãe nos chamou para sentar na mesa da cozinha. Ela estava nervosa, brincando com a aliança que ainda usava no dedo, mesmo depois de quase 3 anos viúva. Rosângela, minha filha, disse ela, com a voz tremendo um pouco. O Geraldo me fez um pedido muito especial. Eu senti meu estômago se contrair. Sabia o que vinha a seguir, mas uma parte de mim ainda torcia para estar errada. Ele pediu minha mão em casamento, continuou ela, com os olhos brilhando de uma felicidade que eu não via desde antes da morte do meu pai. E eu disse sim. Geraldo me olhou por cima da mesa, com aquele sorriso que não chegava aos olhos, e disse: agora vamos ser uma família de verdade, Rosângela. Você vai ver como vai ser bom ter um pai novamente. A palavra pai saiu da boca dele como uma carícia, venenosa, e eu senti um calafrio percorrer minha espinha. Naquele momento,
olhando para aqueles olhos pequenos e escuros que me observavam com uma intensidade que me apavorava. Eu soube que minha vida estava prestes a mudar para sempre, e não seria para melhor. O casamento aconteceu em fevereiro, numa cerimônia pequena no cartório da cidade. Minha mãe usava um vestido azul claro que ela mesma havia costurado, e seus olhos brilhavam de uma felicidade que eu não conseguia compartilhar. Geraldo estava impecável, como sempre, de terno marrom e gravata listrada, distribuindo sorrisos para os poucos convidados que estavam ali. Eu me lembro do cheiro sufocante de perfume barato que tomava conta do ambiente pequeno e abafado do cartório. O juiz de paz falava com uma voz monótona sobre deveres e compromissos matrimoniais, enquanto eu ficava ali parada, usando o vestido rosa que minha mãe havia feito especialmente para a ocasião, me sentindo como se estivesse assistindo ao meu próprio funeral. Durante a pequena festa que fizemos em casa depois da cerimônia, observei como Geraldo se comportava com os vizinhos e os poucos amigos que minha mãe havia convidado. Ele era charmoso, atencioso, sempre com uma palavra gentil na ponta da língua. Dona Maria Aparecida, nossa vizinha, até comentou com minha mãe: "Que sorte a sua, Cristina. O Geraldo parece ser um homem muito bom, muito trabalhador. A Rosângela ganhou um pai maravilhoso." Eu quase engasguei com um pedaço de bolo que estava comendo. Se elas soubessem como ele me olhava quando ninguém estava vendo, como suas mãos sempre encontravam uma desculpa para me tocar quando passava por mim na cozinha, como ele demorava alguns segundos a mais para me dar boa noite, com aqueles olhos percorrendo meu corpo de um jeito que me fazia querer desaparecer debaixo da terra. Mas ninguém via, ou se via, preferia não enxergar. As primeiras semanas foram de adaptação. Geraldo trouxe suas coisas para a nossa casa. Roupas que cheiravam a cigarro e sabonete barato, alguns móveis velhos que não combinavam com nossa decoração simples, e uma presença que ocupava cada canto da nossa casinha. O que antes era nosso refúgio, meu e da minha mãe, agora tinha um dono diferente. Ele assumiu rapidamente o papel de chefe da família. Decidia o que assistiríamos na televisão, que tipo de comida minha mãe deveria preparar, até que horas eu poderia ficar acordada. Minha mãe aceitava, tudo com uma docilidade que me deixava confusa e irritada ao mesmo tempo. Ela, que sempre havia sido uma mulher forte, que havia criado uma filha sozinha depois da morte do meu pai, agora se curvava diante das opiniões e vontades dele. "Geraldo, você acha que a Rosângela pode ir à festa de aniversário da Luciana no sábado?" Ela perguntava, como se eu fosse uma criança pequena incapaz de tomar minhas próprias decisões. Ele fingia pensar por alguns segundos, tamborilando os dedos na mesa da cozinha, enquanto me olhava de um jeito que me fazia sentir como um animal sendo estudado. "Pode ir sim, Cristina, mas que volte até às 9 da noite. Menina mocinha tem que ter hora certa para chegar em casa." Eu tinha 15 anos e nunca havia tido restrições tão rígidas antes, mas minha mãe concordava com tudo, aliviada por ter um homem tomando as decisões difíceis por ela. As mudanças foram sutis no começo. Ele começou a aparecer no corredor quando eu saía do banheiro depois do banho, sempre com uma desculpa pronta. Estava indo pegar uma toalha limpa ou verificar se a torneira estava bem fechada. Mas eu sentia aqueles olhos pequenos e escuros me seguindo, enquanto eu corria para o meu quarto, puxando a toalha com mais força ao redor do corpo. "Rosângela, você está crescendo muito", ele dizia, com aquela voz suave que me arrepiava. "Precisa tomar cuidado com esses rapazes da sua idade. Eles só pensam numa coisa só." Eu não respondia, apenas corria para meu quarto e trancava a porta. Mas a fechadura era velha e não inspirava muita confiança. Passei a empurrar a cômoda pesada contra a porta toda noite antes de dormir, inventando desculpas quando minha mãe perguntava sobre o barulho que eu fazia no quarto. Durante o dia, quando minha mãe saía para fazer compras ou entregar costuras, Geraldo arranjava jeitos de ficar sozinho comigo. Ele se oferecia para me ajudar com a lição de casa, sentando bem perto na mesa da cozinha, com a respiração pesada no meu ouvido enquanto fingia ler meus cadernos. Suas mãos sempre encontravam uma desculpa para me tocar. Arrumava meu cabelo atrás da orelha, colocava a mão no meu ombro para explicar alguma coisa, ou brincava de beliscar meu braço dizendo que eu estava muito magra. Cada toque era como uma queimadura na minha pele. Eu me encolhia, tentava me afastar, mas ele sempre ria como se fosse uma brincadeira inocente entre pai e filha. "Que isso, Rosângela? Sou seu padrasto agora." "Não."
Precisa ficar tímida comigo. Mas aquilo não tinha nada de paternal. Havia uma fome nos olhos dele que me aterrorizava, uma intenção escondida atrás de cada gesto aparentemente carinhoso. Eu sabia que algo estava muito errado, mas não conseguia nomear exatamente o que era. Aos 15 anos, eu ainda era muito inocente para entender completamente o que se passava na mente daquele homem. Comecei a evitá-lo de todas as formas possíveis. Ficava mais tempo na escola, arranjava atividades extras, passava as tardes na casa de amigas. Quando estava em casa, me trancava no meu quarto com a desculpa de que estava estudando, mas as paredes da nossa casinha eram finas, e eu conseguia ouvir tudo o que acontecia na casa. Ouvia as conversas dele com minha mãe na cozinha, sempre elogiando como ela cozinhava bem, como a casa estava sempre limpa e organizada. Ouvia também os sussurros íntimos no quarto deles, separado do meu, apenas por uma parede de madeira compensada. Minha mãe parecia feliz, e isso me confundia ainda mais. Como ela não percebia o que estava acontecendo? Como não via a forma como ele me olhava? Numa tarde de quinta-feira, quando eu voltei da escola mais cedo por causa de uma greve dos professores, encontrei Geraldo sozinho em casa. Minha mãe havia ido entregar umas costuras no centro da cidade e só voltaria no fim do dia. "Oi, minha princesa", ele disse, levantando da poltrona onde estava assistindo televisão. "Chegou cedo hoje. Que bom. Assim podemos conversar um pouquinho." Meu estômago se contraiu. Eu tentei ir direto para o meu quarto, mas ele bloqueou meu caminho, encostando o braço na parede do corredor estreito. "Aonde você vai correndo assim? Não quer fazer companhia para seu padrasto?" O cheiro do cigarro em sua respiração me enjoava. Ele estava usando uma camisa regata branca, que mostrava os pelos escuros do peito, e eu podia ver as manchas de suor amareladas embaixo dos braços. Havia algo diferente no jeito que ele me olhava naquele dia. Uma intensidade que me fez sentir como um animal encurralado. "Geraldo, eu preciso fazer lição de casa." Consegui falar, com a voz tremendo. Ele riu baixinho, um som que me gelou até os ossos. "A lição pode esperar um pouquinho, Rosângela. Você está ficando uma moça muito bonita, sabia? Igualzinha à sua mãe quando era jovem." Sua mão se ergueu em direção ao meu rosto, e eu recuei instintivamente, batendo as costas na parede. Ele aproveitou para se aproximar mais, praticamente me prensando contra a parede fria do corredor. "Não precisa ter medo de mim", sussurrou, com aquela voz melosa que me dava náusea. "Sou da família agora. Quero apenas cuidar bem de você." Suas palavras tinham um duplo sentido que eu captei mesmo na minha inocência. O coração batia tão forte que eu tinha certeza de que ele conseguia ouvir. Senti o gosto metálico do medo na boca e minhas pernas pareciam ter virado gelatina. Foi quando ouvi o barulho da chave na fechadura da porta da frente. Minha mãe estava chegando. Geraldo se afastou rapidamente, voltando para a poltrona como se nada tivesse acontecido, mas eu vi o brilho de frustração nos olhos dele. "Oi, meus amores." Minha mãe gritou da sala, com aquela alegria que sempre demonstrava quando chegava em casa. "Como vocês estão?" "Estamos ótimos, Cristina." Geraldo respondeu, com a voz mais natural do mundo. A Rosângela chegou agora da escola. Estávamos conversando sobre como foi o dia dela. Eu consegui me mover finalmente, saindo do corredor como um raio e trancando a porta do meu quarto com força. Minhas mãos tremiam tanto que demorei para conseguir empurrar a cômoda para a frente da porta. Sentei na cama e chorei baixinho, tentando entender o que havia acabado de acontecer. Naquela noite, durante o jantar, observei minha mãe servir Geraldo com aquele carinho todo, perguntando se ele queria mais arroz, se a carne estava no ponto, se ele havia gostado do tempero do feijão. Ela estava radiante, claramente apaixonada por aquele homem que eu começava a ver como uma ameaça real. Como contar para ela o que estava acontecendo? Como explicar aqueles olhares, aqueles toques, aquela sensação horrível que crescia dentro de mim sempre que ficávamos sozinhos? Ela estava tão feliz, tão completa, depois de anos de solidão e tristeza. Eu não queria ser a responsável por destruir essa felicidade novamente, mas também não conseguia mais fingir que tudo estava bem. Aquela tarde no corredor havia sido um aviso, uma prévia do que poderia vir, e eu sabia, com aquela intuição terrível que às vezes atinge as mulheres mesmo quando são muito jovens, que aquilo era apenas o começo. Geraldo havia mostrado suas verdadeiras intenções, e agora que tinha certeza de que eu não contaria nada para minha mãe, ele ficaria cada vez mais ousado.
Naquela noite, deitada na minha cama estreita, ouvindo os ruídos da casa adormecendo ao meu redor, eu fiz uma promessa para mim mesma. Ia encontrar um jeito de me proteger. Não sabia como ainda, mas não ia deixar que aquele homem fizesse comigo o que eu sentia que ele estava planejando fazer. Infelizmente, eu subestimei completamente a determinação dele. E também subestimei o quanto minha própria mãe estava disposta a ignorar para manter sua nova felicidade intacta. As semanas que se seguiram foram como viver numa montanha-russa emocional. Havia dias em que Geraldo parecia ser o padrasto perfeito que minha mãe acreditava ter encontrado. Ele chegava em casa com flores para ela, ajudava a carregar as compras pesadas, até se oferecia para lavar a louça depois do jantar. Nesses momentos, eu quase conseguia acreditar que havia imaginado tudo, que meus medos eram fruto da minha imaginação adolescente. Mas então, vinham os outros dias. Os dias em que ele arranjava desculpas para entrar no meu quarto quando eu estava trocando de roupa, sempre batendo na porta e entrando antes que eu pudesse responder. Os dias em que ele me oferecia carona para a escola e aproveitava o trajeto para colocar a mão no meu joelho enquanto dirigia, dizendo que eu tinha pernas bonitas igual às da minha mãe. Os dias em que ele me chamava para assistir televisão com ele e tentava me fazer sentar no colo, dizendo que eu era sua princesinha. Eu desenvolvi um sexto sentido para esses momentos. Conseguia sentir no ar quando ele estava naquele humor predatório. Era como se a própria atmosfera da casa ficasse carregada de uma eletricidade perigosa que me arrepiava os cabelos da nuca. Nesses dias, o cheiro do cigarro dele parecia mais forte, mais sufocante. Seus olhos ficavam mais brilhantes, mais famintos. E eu sabia que precisava me manter longe dele a qualquer custo. Minha estratégia era simples: nunca ficar sozinha com ele. Quando minha mãe saía de casa, eu inventava compromissos urgentes na escola ou na casa de amigas. Comecei a frequentar a biblioteca municipal todas as tardes, fingindo que tinha muita lição de casa. Até me ofereci para ajudar Dona Maria Aparecida com as compras dela. Qualquer coisa para ter uma desculpa para não estar em casa nos momentos perigosos. Mas Geraldo era esperto. Ele começou a estudar meus horários, minha rotina. Descobriu que às terças e quintas eu não tinha aula à tarde e que minha mãe sempre ia ao centro da cidade nesses dias para entregar costuras. Era como se ele tivesse mapeado cada brecha na minha armadura de proteção. Numa dessas terças-feiras fatídicas, eu estava no meu quarto fazendo uma redação sobre literatura brasileira quando ouvi a porta da frente se fechar. Minha mãe havia saído para suas entregas e eu pensei que Geraldo também tinha ido trabalhar. Relaxei a guarda por alguns minutos, concentrada nos meus estudos. Foi quando ouvi os passos no corredor, passos lentos, deliberados, que pararam bem na frente da minha porta. Rosângela, você está aí? A voz dele soou através da madeira fina, com um tom meloso que me fez gelar. Estou estudando, Geraldo. Preciso terminar essa lição, respondi, tentando manter a voz firme. Posso entrar? Quero ver como você está indo nos estudos. Não, obrigada. Está tudo bem. Consigo fazer sozinha. Houve um silêncio longo, tenso. Eu podia ouvir a respiração dele do outro lado da porta. E meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que ele conseguia escutar. Levantei da mesa devagar e fui empurrar a cômoda contra a porta. Mas antes que eu conseguisse, a maçaneta girou. A fechadura velha cedeu facilmente. Eu nem havia percebido que não tinha trancado a porta direito. Geraldo entrou no quarto como se fosse dono do lugar, fechando a porta atrás de si com um clique suave que soou como uma sentença de morte nos meus ouvidos. Ele estava usando aquela camisa regata branca de sempre, e eu podia ver as manchas de suor que se formavam embaixo dos braços, apesar do dia não estar tão quente. Assim, que quarto aconchegante você tem, disse ele, olhando ao redor como se fosse a primeira vez que entrava ali. Muito organizado. Sua mãe te educou bem. Eu me encostei na mesa, tentando manter distância. Geraldo, eu realmente preciso terminar essa redação. A professora vai me dar nota ruim se eu não entregar amanhã. Ele riu baixinho. Aquele som que me deixava com vontade de vomitar. Sempre estudando. Sempre responsável. Você é uma menina muito certinha, Rosângela. Mas sabe o que? Eu acho que você trabalha demais. Uma mocinha da sua idade deveria se divertir mais. Começou a se aproximar, e eu senti o cheiro forte do cigarro misturado com o suor. Havia algo diferente nele naquele dia.
uma determinação que eu não havia visto antes. Seus olhos pequenos e escuros estavam fixos em mim, com uma intensidade que me fazia sentir como se ele pudesse ver através da minha roupa. Eu me divirto sim, com minhas amigas na escola? Tentei dizer, mas minha voz saiu fraca, quase um sussurro. Ah, mas isso não é diversão de verdade, ele disse, agora a menos de 1 metro de distância. Você está virando mulher, Rosângela. Está na hora de aprender sobre certas coisas que só os adultos sabem. Minha boca ficou seca. Eu sabia exatamente do que ele estava falando, mesmo na minha inocência de 16 anos. Tinha ouvido conversas sussurradas entre as meninas mais velhas da escola. Tinha visto filmes na televisão que minha mãe pensava que eu não entendia. E, agora vendo a forma como Geraldo me olhava, como se eu fosse uma presa que ele havia finalmente encurralado, eu entendi que todos os meus medos estavam prestes a se tornar realidade. Geraldo, por favor, saia do meu quarto, consegui dizer, com mais firmeza do que eu imaginava ter. Ele parou a poucos centímetros de mim. Podia sentir o calor do corpo dele, a respiração pesada no meu rosto. Suas mãos se ergueram e tocaram meus braços, descendo lentamente até os pulsos. Não precisa ter medo de mim, Rosângela. Sou seu padrasto. Quero apenas te ensinar algumas coisas importantes sobre a vida. Eu tentei me afastar, mas ele segurou meus pulsos com mais força. Não era violento ainda, mas era firme o suficiente para me deixar claro que eu não ia sair dali até que ele quisesse. Por favor, pare. Eu não quero aprender nada. Só quero que você saia do meu quarto. Ele inclinou a cabeça, estudando meu rosto como se eu fosse um quebra-cabeça interessante. Você é tímida igual. Sua mãe era na idade dela. Mas não se preocupa. Eu vou ter paciência. Vamos devagar, no seu ritmo. Uma das mãos dele soltou meu pulso e começou a subir pelo meu braço, chegando ao ombro, depois ao pescoço. Eu senti como se fosse desmaiar. O quarto parecia estar girando, e eu não conseguia respirar direito. Foi então que ouvimos o barulho da chave na porta da frente. Minha mãe havia voltado mais cedo das entregas. A mudança em Geraldo foi instantânea. Ele se afastou de mim como se tivesse levado um choque, arrumou a camisa e passou a mão no cabelo. Em questão de segundos, voltou a ser o padrasto dedicado que minha mãe conhecia. Lembra do que conversamos sobre ser uma boa filha, Rosângela? Ele disse baixinho, com um tom que era meio carinho e meio ameaça. Sua mãe ficaria muito triste se descobrisse que você anda inventando histórias sobre mim. Saiu do quarto como se nada tivesse acontecido, deixando a porta aberta e indo cumprimentar minha mãe na cozinha com aquela alegria falsa que me revirava o estômago. Oi, meu amor. Como foram as entregas? Ouvi ele perguntar. Foram ótimas, Geraldo. A dona Sebastiana adorou as blusas que fiz para ela. Vai me recomendar para as amigas dela. Que maravilha! E a nossa princesa? Está estudando muito? Está sim. Passou a tarde toda no quarto fazendo lição. É uma menina muito dedicada. Eu me sentei na cama com as pernas bambas, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Geraldo não havia chegado a me tocar de forma mais grave, mas eu sabia que havia sido apenas uma questão de sorte minha mãe ter voltado cedo. E pior, ele havia deixado claro que aquilo era apenas o começo. A ameaça velada também ecoava na minha cabeça. Sua mãe ficaria muito triste se descobrisse que você anda inventando histórias sobre mim. Ele sabia exatamente onde doía. Sabia que eu não conseguiria destruir a felicidade da minha mãe depois de tudo que ela havia sofrido. Naquela noite, durante o jantar, observei os dois conversando sobre os planos para o fim de semana, sobre as contas da casa, sobre a novela que estava passando na televisão. Minha mãe estava radiante, contando sobre a nova cliente que havia conseguido, fazendo planos para comprar um tecido especial que havia visto numa loja do centro. Geraldo a ouvia com atenção, fazendo perguntas, dando sugestões, sendo o marido atencioso que ela sempre havia sonhado ter. Mas de vez em quando, ele olhava para mim por cima da mesa, e seus olhos pequenos e escuros tinham aquele brilho que me fazia perder o apetite completamente. Foi nessa época que comecei a ter pesadelos. Sonhava que estava presa numa casa sem portas nem janelas, com Geraldo me perseguindo por corredores infinitos, enquanto minha mãe ficava numa sala distante, costurando e cantarolando, sem ouvir meus gritos de socorro. Acordava no meio da madrugada com o coração disparado, o corpo todo suado, e ficava horas acordada ouvindo os ruídos
da casa. Cada rangido da madeira velha, cada barulho no telhado me fazia prender a respiração, com medo de que ele viesse ao meu quarto durante a noite. Meu rendimento na escola começou a cair. Eu não conseguia me concentrar nas aulas. Estava sempre cansada, sempre alerta. Minhas amigas notaram a mudança, mas quando perguntavam o que estava acontecendo, eu não sabia o que responder. Como explicar que meu padrasto estava me assediando sem soar como uma adolescente problemática? Inventando drama? A professora de português, Dona Helena, me chamou depois de uma das aulas para conversar. Rosângela, você anda muito quieta ultimamente. Aconteceu alguma coisa em casa? Seus pais estão brigando? Não, professora. Está tudo bem. Só estou um pouco cansada. Ela me olhou com aqueles olhos experientes de quem já havia dado aula para centenas de adolescentes e sabia reconhecer quando algo estava errado. Se precisar conversar, você pode procurar a orientadora educacional. Ou pode falar comigo mesmo, depois das aulas. Às vezes ajuda a desabafar com alguém de fora da família. Eu quase contei tudo naquele momento. As palavras estavam na ponta da língua, pedindo para sair. Mas então pensei na minha mãe, na felicidade que ela havia encontrado depois de anos de solidão, e as palavras morreram na minha garganta. Obrigada, professora. Mas está tudo bem mesmo. Saí da sala dela carregando mais esse peso. A certeza de que havia pessoas dispostas a me ajudar, mas eu não conseguia aceitar essa ajuda, porque significaria destruir a vida que minha mãe havia reconstruído com tanto esforço. Geraldo, é claro, percebeu minha vulnerabilidade crescente. Começou a intensificar seus ataques psicológicos, sempre com aquele ar paternal falso que me confundia ainda mais. Você anda muito magra, Rosângela. Não está se alimentando direito. Vem cá, deixa eu ver se você não está doente. E aproveitava para passar as mãos pelos meus braços, pelo meu rosto, sempre com a desculpa de estar preocupado com minha saúde. Minha mãe assistia a essas cenas achando lindo o carinho que ele demonstrava pela enteada. Que sorte você tem, Rosângela, ela dizia. Ter um padrasto que se preocupa tanto com você. Nem todo mundo tem essa sorte. A ironia daquelas palavras me cortava como uma lâmina. Se ela soubesse que tipo de preocupação era aquela, que tipo de carinho ele realmente sentia por mim. Foi numa manhã de sábado, quando minha mãe havia saído, cedinho para o mercado, que Geraldo finalmente mostrou suas verdadeiras intenções de forma mais explícita. Eu estava na cozinha preparando meu café da manhã quando ele apareceu, usando apenas uma bermuda e sem camisa, com aquele sorriso que eu havia aprendido a temer. Bom dia, princesa. Que tal preparar um café para seu padrasto também? Claro, falei, tentando manter a voz normal. Enquanto eu mexia o café no fogão, ele se posicionou atrás de mim, tão perto que eu podia sentir o calor do corpo dele nas minhas costas. Suas mãos pousaram na minha cintura, e eu senti como se tivesse levado um choque elétrico. Você está ficando uma mulher muito bonita, Rosângela. Muito parecida com sua mãe quando eu a conheci. Por favor, me solte. Consegui sussurrar, mas ele apertou mais a pegada, me puxando contra o corpo dele. Eu podia sentir coisas que uma menina de 16 anos não deveria estar sentindo do próprio padrasto. Não precisa fingir que não gosta, ele sussurrou no meu ouvido, com aquela respiração quente e pegajosa. Sei que você fica me olhando escondido. Todas as meninas da sua idade ficam curiosas sobre essas coisas. Eu me contorci, tentando me soltar, mas ele era muito mais forte que eu. O pânico tomou conta do meu corpo, e eu comecei a tremer descontroladamente. Por favor, Geraldo, para com isso. Minha mãe pode chegar a qualquer momento. Ele riu, mas não me soltou. Sua mãe demorou 40 minutos ontem no mercado. Hoje ela fez uma lista bem maior. Temos tempo suficiente para uma conversinha reservada. Foi então que eu percebi que ele havia planejado tudo. Sabia exatamente quanto tempo minha mãe levaria. Havia escolhido o momento perfeito para me encontrar sozinha e vulnerável. E eu finalmente entendi que todos aqueles meses de olhares, toques inocentes e ameaças veladas haviam sido apenas a preparação para este momento. Geraldo havia decidido que era hora de partir para o ataque final, e eu estava completamente sozinha para enfrentá-lo. O que aconteceu naqueles próximos minutos na cozinha da nossa casa mudou minha vida para sempre. Até hoje, mais de 40 anos depois, eu ainda sinto o cheiro do café queimando no fogão quando relembro aquela manhã.
Ainda sinto o gosto metálico do medo na boca. Ainda ouço o som da minha própria respiração ofegante, ecoando na cozinha pequena e abafada. Geraldo me virou de frente para ele, me pressionando contra a pia. Suas mãos estavam em todo lugar que não deveriam estar, e seus olhos pequenos e escuros brilhavam com uma fome que me apavorava. Eu tentava me debater, mas ele era muito mais forte, e cada movimento meu parecia apenas excitá-lo mais. Calma, princesa. Não precisa ter medo. Vou te ensinar coisas que você vai gostar, ele sussurrava, enquanto suas mãos exploravam meu corpo de 16 anos, como se eu fosse propriedade dele. Eu gritei alto, esperando que algum vizinho ouvisse, que alguém viesse me socorrer. Mas nossa casa ficava no final da rua, longe das outras, e ninguém apareceu. Geraldo tampou minha boca com uma das mãos, apertando com força. Psiu, psiu, não grita assim, vai assustar os vizinhos. Eles vão pensar que está acontecendo alguma coisa ruim, mas não está. É só seu padrasto te ensinando sobre a vida. Eu mordi a mão dele com toda a força que consegui. Ele soltou um palavrão e me deu um tapa no rosto que fez minha cabeça balançar. O gosto de sangue se espalhou pela minha boca, e eu senti que havia mordido a própria língua. Sua pequena peste. Você pediu por isso. Foi quando ele realmente perdeu a compostura. O que havia sido apenas assédio até então se transformou em algo muito pior. Ele me arrastou da cozinha para o meu próprio quarto. Me jogou na cama onde eu havia dormido desde criança, onde havia brincado de boneca, onde havia chorado a morte do meu pai. Não vou descrever todos os detalhes do que aconteceu naquele quarto. Não. Conseguiria. E vocês que estão me ouvindo não precisam carregar essas imagens na memória como eu carrego. Mas vou dizer que quando tudo terminou, eu não era mais a mesma pessoa que havia acordado naquela manhã. Geraldo se vestiu rapidamente, arrumou o cabelo no espelho pequeno que ficava na minha cômoda, e antes de sair do quarto, se virou para mim com aquele sorriso frio que eu nunca mais conseguiria esquecer. Lembra do que eu falei sobre inventar histórias, Rosângela? Sua mãe não. Vai acreditar em você. Vai achar que você está com ciúme dele, que está inventando mentiras porque não aceita que ela seja feliz. E aí, ela vai ter que escolher entre mim e você. Você realmente quer obrigar sua mãe a fazer essa escolha? Ele saiu do quarto me deixando ali, quebrada, machucada, com minha infância destroçada num só momento. Eu fiquei deitada naquela cama por horas, olhando para o teto, tentando entender o que havia acabado de acontecer comigo. Quando minha mãe voltou do mercado, encontrou Geraldo assistindo televisão na sala, como se fosse um sábado normal qualquer. Ele a cumprimentou com um beijo carinhoso, ajudou a guardar as compras, perguntou se ela queria que ele fizesse o almoço. Cadê a Rosângela? Ela perguntou. Ela não estava se sentindo bem. Acho que é aquelas coisas de mulher, sabe como é? Está descansando no quarto. Minha mãe riu daquela forma compreensiva que as mulheres riem quando pensam que entendem os mistérios do corpo feminino. Coitadinha. Vou preparar um chá de camomila para ela. Ela veio até o meu quarto com o chá quente numa xícara com flores pintadas. A mesma xícara que eu usava quando estava gripada, e ela cuidava de mim. Sentou na beirada da minha cama com aquela preocupação genuína de mãe, colocou a mão na minha testa para ver se eu estava com febre. Como você está, minha filha? O Geraldo disse que você não estava bem. Eu olhei para o rosto dela, para aqueles olhos carinhosos que me conheciam desde que eu nasci, e quase contei tudo. As palavras estavam ali, na ponta da língua pedindo para sair. Mas então lembrei das palavras de Geraldo. Ela não vai acreditar em você. E pior, lembrei de como minha mãe estava feliz pela primeira vez em anos. Estou melhor, mãe. É só uma dor de cabeça. Ela ficou ali comigo por alguns minutos, alisando meu cabelo, me contando sobre as coisas que havia comprado no mercado, sobre a vizinha que havia encontrado e que perguntou por mim. Era uma cena tão normal, tão maternal, que por um momento eu quase consegui acreditar que o que havia acontecido naquela manhã tinha sido apenas um pesadelo terrível. Mas quando ela saiu do quarto e eu tentei me levantar, as dores no meu corpo me lembraram que tudo havia sido muito real. Os dias que se seguiram foram os piores da minha vida até então. Geraldo continuava sendo o padrasto perfeito na frente da minha mãe, mas agora havia uma arrogância nova no jeito que ele me olhava. Havia provado para si mesmo que podia fazer qualquer coisa comigo, e que eu não contaria para ninguém. E ele estava certo. Eu não contei. Não naquele momento.
Durante 2 semanas, tentei fingir que tudo estava normal. Ia para a escola, voltava para casa, ajudava minha mãe com os afazeres domésticos, fazia minha lição de casa. Mas por dentro eu estava morrendo um pouquinho a cada dia. Não conseguia mais comer direito. A comida parecia não ter gosto, ou então me dava náusea. Antes mesmo de conseguir engolir. Emagreci tanto que minha mãe começou a se preocupar de verdade, levantando a hipótese de me levar ao médico. Não precisa, mãe. É só uma fase. Vai passar. Mas não passava. As noites eram o pior momento. Eu ficava deitada na minha cama, olhando para a porta, morrendo de medo que ela se abrisse e Geraldo aparecesse. Empurrava a cômoda todas as noites, mas sabia que se ele realmente quisesse entrar, uma fechadura velha e um móvel pesado não iam impedi-lo. Foi numa dessas noites insones que ouvi uma conversa entre minha mãe e Geraldo na cozinha. Eles achavam que eu estava dormindo, mas as paredes finas da nossa casa não escondiam nada. Estou preocupada com a Rosângela, Geraldo. Ela anda muito estranha, muito quieta, e emagreceu tanto que as roupas estão ficando largas nela. Deve ser coisa da idade, Cristina. Adolescente é assim mesmo, cheio de drama. Você não se lembra de como você era nessa idade? Mas ela sempre foi uma menina tão alegre, tão comunicativa. Agora mal fala comigo. Ontem perguntei se ela queria ir ao cinema conosco, e ela disse que preferia ficar em casa. Talvez ela esteja com vergonha de andar com os pais. Sabe como é? Na idade dela, os amigos são mais importantes que a família. Você acha que ela não gosta de você, Geraldo? Que ela tem ciúme porque eu me casei com você? Houve uma pausa longa antes dele responder, e eu conseguia imaginar perfeitamente a expressão calculista no rosto dele. Pode ser, Cristina. Às vezes as meninas ficam possessivas com a mãe quando aparece um padrasto na vida delas. Mas isso passa. Você só precisa deixar claro para ela que eu vim para somar na família, não para tirar o seu lugar. Vou conversar com ela amanhã. Não posso deixar que ela fique assim, se sentindo deslocada na própria casa. Meu coração gelou quando ouvi essas palavras. Geraldo havia plantado na cabeça da minha mãe exatamente a ideia que ele havia me ameaçado que plantaria, que eu estava inventando drama por ciúme, que eu não aceitava a felicidade dela. No dia seguinte, minha mãe realmente veio conversar comigo. Sentou na minha cama com aquela expressão séria que ela fazia quando queria ter uma conversa de mulher para mulher. Rosângela, eu preciso falar com você sobre uma coisa importante. Você não tem gostado do Geraldo, tem? A pergunta me pegou desprevenida. Por um momento pensei que talvez ela tivesse percebido alguma coisa. Que talvez estivesse me dando a abertura que eu precisava para contar tudo. Por que você acha isso, mãe? Ela suspirou, brincando com a aliança no dedo, como sempre fazia quando estava nervosa. Você anda muito diferente desde que nós nos casamos. Muito quieta, muito distante. E eu sei que não é fácil aceitar um padrasto na sua idade, mas... Mãe, interrompi, sentindo que aquela era a minha chance. Talvez a única que eu teria. Tem uma coisa que eu preciso te contar sobre o Geraldo. Ela me olhou com expectativa, mas havia algo nos olhos dela. Uma resistência que eu conseguia sentir. Era como se uma parte dela não quisesse ouvir o que eu tinha para dizer. Ele não é o homem que você pensa que ele é, mãe. Como assim, Rosângela? Ele me toca, de um jeito que não deveria tocar. Ele fez coisas comigo que um padrasto nunca deveria fazer. A expressão no rosto da minha mãe mudou completamente. Não foi a expressão de horror e proteção que eu esperava ver. Foi uma expressão de desconfiança, de decepção, de quem acabou de escutar exatamente o que não queria escutar. Rosângela, que história é essa? O Geraldo é um homem bom, trabalhador, que me ama e quer cuidar de nós duas. Você está inventando essas coisas porque tem ciúme de mim. Não, mãe, eu não estou inventando nada. Ele me forçou, ele me machucou. Por favor, você precisa acreditar em mim. Mas ela já estava balançando a cabeça. Já havia tomado sua decisão antes mesmo de me ouvir. Completamente. Chega, Rosângela. Não quero mais ouvir essas mentiras sobre o meu marido. Você vai pedir desculpas para ele e vai parar com esse drama todo. Eu não vou deixar que você destrua a nossa família com essas histórias absurdas. Mãe, por favor. Não, Rosângela. O assunto está encerrado. E se você continuar inventando essas coisas sobre o Geraldo, vai ter que escolher outro lugar para morar. Eu não vou tolerar esse tipo de comportamento na minha casa. Ela saiu do meu quarto batendo a porta, me deixando sozinha com a confirmação dos meus piores medos.
Minha própria mãe havia escolhido acreditar no homem que estava me destruindo, ao invés de proteger a própria filha. Naquela noite, durante o jantar, minha mãe contou para Geraldo sobre nossa conversa. Ele fingiu estar chocado, magoado, decepcionado comigo. Rosângela, eu não sei por que você está fazendo isso comigo. Desde o primeiro dia eu tentei ser um bom padrasto para você. Talvez eu tenha falhado. Em alguma coisa, talvez eu não tenha conseguido conquistar sua confiança. Sua atuação era perfeita. Os olhos marejados, a voz embargada, a expressão de homem injustiçado. Se eu não soubesse a verdade, talvez até eu acreditasse nele. Você não falhou em nada, meu amor, minha mãe disse, pegando na mão dele. A Rosângela está passando por uma fase difícil. Vai passar. Geraldo me olhou por cima da mesa e por um segundo, quando minha mãe não estava olhando, ele sorriu. Foi um sorriso pequeno, rápido, mas que disse tudo o que eu precisava saber. Ele havia ganhado. Minha mãe estava do lado dele e eu estava completamente sozinha. Depois daquela noite, as coisas ficaram ainda piores. Geraldo se sentia invencível, protegido pela confiança cega da minha mãe. Os abusos se tornaram mais frequentes, mais ousados. Ele sabia que eu não tinha mais para onde correr, que ninguém ia acreditar em mim se eu tentasse contar para outras pessoas. E o pior de tudo é que minha mãe começou a me tratar como se eu fosse uma filha problemática, ingrata, que estava causando problemas desnecessários na família perfeita que ela havia construído. Os meses seguintes foram um inferno que eu não desejaria para o meu pior inimigo. Eu vivia num estado constante de terror, nunca sabendo quando seria a próxima vez, nunca conseguindo me sentir segura, nem no meu próprio quarto. Mas foi nesse período mais sombrio da minha vida que uma coisa começou a crescer dentro de mim. Uma raiva fria, uma determinação férrea que eu não sabia que possuía. Eu tinha 17 anos e já havia perdido minha inocência, minha confiança na minha mãe, minha sensação de segurança. Mas ainda não havia perdido minha vontade de sobreviver. Foi quando comecei a fazer planos. Planos para sair daquela casa, para escapar daquela situação, para reconstruir minha vida longe de Geraldo e da mãe que havia escolhido não me proteger. Não ia ser fácil. Eu não tinha dinheiro. Não tinha para onde ir. Não conhecia ninguém em outras cidades. Mas eu tinha algo que Geraldo não esperava que eu tivesse. Uma determinação absoluta de que ele não ia me destruir completamente. Durante o dia, eu era a Rosângela quebrada, silenciosa que eles conheciam. Mas durante as noites, quando fingia estar dormindo, eu planejava cada detalhe da minha fuga. Onde ia conseguir dinheiro, como ia sair da cidade sem ser encontrada, como ia sobreviver sozinha no mundo. Demorou quase 2 anos para eu juntar coragem e recursos suficientes para colocar meu plano em ação. 2 anos de sofrimento, de humilhação, de sentir que estava morrendo um pouco a cada dia. Mas quando finalmente chegou o dia, quando completei 21 anos e tomei a decisão final de fugir, eu sabia que estava fazendo a única coisa que podia me salvar, mesmo que isso significasse deixar minha mãe para trás para sempre. Os 2 anos que se seguiram foram os mais longos da minha vida. Cada dia parecia ter 48 horas. Cada noite era uma eternidade de vigília e medo. Mas durante todo esse tempo, uma chama pequena, mas persistente queimava dentro do meu peito. A esperança de que um dia eu conseguiria sair dali. Aprendi a ser 2 pessoas diferentes. Durante o dia, eu era a Rosângela submissa, silenciosa, que Geraldo e minha mãe conheciam. Ia para a escola, voltava para casa, ajudava nos afazeres domésticos, fingia que estava me adaptando à nova realidade da nossa família. Mas durante as noites, quando todos dormiam, eu me transformava numa estrategista, numa sobrevivente planejando cada detalhe da minha libertação. Comecei a guardar dinheiro. Cada moeda que sobrava do troco das compras, cada pequeno valor que conseguia economizar do lanche da escola, cada centavo que encontrava perdido pela casa. Escondia tudo numa caixinha de metal que havia pertencido ao meu pai, enterrada no fundo do armário debaixo de roupas velhas que ninguém mexia. Também comecei a estudar rotas de ônibus, horários, preços de passagens. Passei horas na biblioteca municipal fingindo fazer pesquisas escolares, mas na verdade memorizando mapas, estudando cidades onde eu poderia recomeçar minha vida sem ser encontrada. São Paulo era a opção mais óbvia.
Uma cidade grande onde uma moça jovem poderia se perder no anonimato, encontrar trabalho, construir uma vida nova. Mas também era para onde todos olhariam primeiro se resolvessem me procurar. Por isso escolhi Ribeirão Preto, uma cidade próxima o suficiente para a viagem não ser muito cara, mas grande o suficiente para me oferecer oportunidades. Durante esses 2 anos de preparação, os abusos continuaram. Geraldo havia perdido qualquer pretensão de gentileza ou paciência. Sabia que eu não tinha para onde correr, que minha mãe estava completamente do lado dele, que eu era sua propriedade particular. Os episódios se tornaram mais frequentes e mais violentos. Às vezes eu ficava dias sem conseguir andar direito, inventando desculpas sobre dores nas costas ou torções no pé para explicar minha dificuldade de locomoção. Minha mãe continuava fingindo não ver. Ou talvez ela realmente não visse. Talvez fosse mais fácil para ela acreditar que sua filha era problemática e ingrata, do que aceitar que o homem que ela amava era um monstro. Às vezes eu a pegava me olhando com uma expressão estranha, como se estivesse quase percebendo alguma coisa, mas ela sempre desviava o olhar rapidamente. Na escola, meus professores notaram a mudança no meu comportamento, mas interpretaram como problemas típicos da adolescência. Minha nota havia caído drasticamente. Eu estava sempre cansada, sempre distraída. Dona Helena, minha professora de português, tentou conversar comigo algumas vezes, mas eu havia aprendido a arte de desviar dessas conversas sem parecer rude ou suspeita. Foi durante o meu último ano escolar que conheci Márcia, uma colega que havia se mudado recentemente de São Paulo. Ela era alguns anos mais velha que eu, havia repetido algumas séries e tinha uma maturidade que eu admirava. Márcia trabalhava meio período numa loja de roupas no centro da cidade e estudava à noite. Ela representava tudo o que eu queria ser. Independente, corajosa, dona da própria vida. Você anda muito estranha, Rosângela. Ela me disse um dia durante o recreio. Parece que está carregando o mundo nas costas. Quer conversar? Eu quase contei tudo para ela naquele momento. As palavras estavam ali, prontas para sair, mas o medo me paralisou. E se ela não acreditasse em mim? E se ela contasse para alguém e a história chegasse até minha mãe? Eu não podia arriscar estragar meus planos quando estava tão perto de executá-los. Estou bem, Márcia. É só o estresse das provas finais. Ela me olhou com aqueles olhos experientes que já haviam visto muita coisa na vida, mas não insistiu. Márcia tinha essa sabedoria de quem sabia quando não devia forçar uma confidência. Se precisar de alguma coisa, qualquer coisa, você sabe onde me encontrar, disse ela antes de se afastar. Suas palavras ficaram ecoando na minha cabeça por dias. Qualquer coisa. Será que ela realmente falava sério? Será que se eu contasse minha situação, ela me ajudaria? Foi numa noite particularmente difícil, depois de um dos episódios mais violentos que Geraldo havia protagonizado, que tomei uma decisão. Eu precisava de ajuda para executar meu plano de fuga. Não conseguiria fazer tudo sozinha. E Márcia era a única pessoa em quem eu sentia que podia confiar. No dia seguinte, fui procurá-la depois das aulas. Ela estava no ponto de ônibus, esperando a condução que a levava para o trabalho. Quando me viu se aproximando, sorriu daquele jeito caloroso que me fazia lembrar de como era ter uma amiga de verdade. Oi, Rosângela. Que surpresa te ver aqui. Márcia, eu preciso falar com você sobre uma coisa muito importante. Muito séria. Ela deve ter percebido algo no meu tom de voz, porque sua expressão mudou imediatamente. O sorriso desapareceu, e ela me olhou com atenção total. Claro. O que foi? Eu respirei fundo, sabendo que não havia volta depois daquelas palavras. Eu preciso sair da minha casa. Preciso fugir. E não posso fazer isso sozinha. Márcia ficou em silêncio por alguns segundos, processando o que eu havia acabado de dizer. Depois pegou minha mão e apertou com força. Vamos sentar ali naquele banco e você vai me contar tudo. E foi o que eu fiz. Pela primeira vez em anos, contei minha história completa para alguém. Falei sobre Geraldo, sobre os abusos, sobre minha mãe que se recusava a me proteger, sobre os anos de sofrimento que eu havia enfrentado. Chorei enquanto falava, deixando sair toda a dor que havia guardado durante tanto tempo. Márcia me ouviu em silêncio, sem me interromper, sem me julgar. Quando terminei, ela tinha lágrimas nos olhos também. Rosângela, eu sinto muito que você tenha passado por isso. Muito mesmo. E você está certa.
Precisa sair dessa situação o quanto antes. Você acredita em mim? Claro que acredito. Conheço essa história, menina. Infelizmente é mais comum do que deveria ser. E você foi muito corajosa em me contar. Ela perdeu o ônibus naquele dia para ficar comigo planejando minha fuga. Márcia tinha contatos em São Paulo. Conhecia pessoas que poderiam me ajudar a conseguir trabalho e um lugar para ficar nos primeiros tempos. Também sabia como fazer essa transição sem deixar rastros que pudessem ser seguidos. Vamos fazer isso direito, Rosângela. Quando você sair dessa casa, vai ser para nunca mais voltar. Vamos garantir que você tenha condições de se sustentar e de reconstruir sua vida. Durante as semanas seguintes, Márcia me ajudou a aperfeiçoar meu plano. Ela me conseguiu um contato numa pensão em São Paulo que aceitaria me hospedar por um preço baixo nos primeiros meses. Também me deu o nome de algumas lojas que costumavam contratar meninas jovens sem muita experiência. Márcia chegou a ir pessoalmente a São Paulo num fim de semana para verificar esses lugares e garantir que eram seguros para mim. O dinheiro que eu havia juntado durante 2 anos era pouco, mas seria suficiente para me manter por algumas semanas enquanto eu procurava trabalho. Márcia também contribuiu com uma quantia que ela disse ser seus fundos de emergência. Não é empréstimo, é presente, disse ela quando tentei protestar. Uma mulher sempre tem que ajudar outra mulher a se libertar. Um dia, quando você estiver estabelecida, você faz a mesma coisa por outra pessoa que precisar. O dia da minha fuga foi marcado para uma segunda-feira de junho de 1983. Eu havia completado 21 anos no mês anterior, o que significava que era oficialmente adulta e que ninguém poderia me obrigar a voltar para casa. Escolhi uma segunda-feira porque Geraldo sempre saía muito cedo para trabalhar nesse dia, e minha mãe tinha o costume de visitar uma cliente que morava do outro lado da cidade e ficava fora a manhã toda. Na noite anterior, fingi estar com dor de cabeça e fui para o quarto cedo. Passei horas acordada, olhando para o teto, tentando memorizar cada detalhe daquele quarto que havia sido meu refúgio durante tantos anos. A cama onde eu havia brincado de boneca quando criança, a mesa onde fazia lição de casa, o armário onde escondia meus tesouros de menina. Amanhã eu deixaria tudo aquilo para trás, para sempre. Levantei antes do amanhecer. Ouvi Geraldo se arrumando no quarto ao lado. Ouvi o barulho da chave na porta quando ele saiu para trabalhar. Minha mãe ainda dormia, cansada dos afazeres do dia anterior. Vesti a roupa que havia separado. Uma calça jeans, uma blusa simples, sapatos confortáveis para caminhar. Peguei a mala pequena que havia escondido debaixo da cama e coloquei dentro apenas o essencial. Algumas peças de roupa, documentos, o dinheiro que havia juntado, uma foto do meu pai que eu não conseguiria deixar para trás. Caminhei pela casa na ponta dos pés, observando cada cômodo como se fosse a primeira vez. A cozinha onde minha mãe fazia aquelas comidas gostosas quando eu era criança. A sala onde assistíamos televisão juntas aos domingos. O quintal pequeno onde brincava enquanto ela estendia roupa no varal. Havia tantas lembranças boas naquela casa, mas também havia tantas lembranças ruins que haviam contaminado tudo. Escrevi uma carta para minha mãe. Uma carta que eu havia reescrito dezenas de vezes, tentando encontrar as palavras certas para explicar por que estava partindo sem me despedir. No final mantive simples. Mãe, quando você ler esta carta, eu já estarei longe. Não tente me procurar. Eu preciso reconstruir minha vida longe daqui. Longe de tudo que me machucou. Talvez um dia você entenda por que não consegui ficar. Eu sempre amei você, mas não conseguia mais viver nessa casa. Cuide-se. Rosângela. Deixei a carta em cima da mesa da cozinha, onde eu sabia que ela a encontraria quando voltasse das entregas. O sol estava nascendo quando saí pela porta da frente pela última vez. Não olhei para trás. Se olhasse, talvez perdesse a coragem. Márcia me esperava no ponto de ônibus como havíamos combinado. Ela me abraçou forte, e eu senti como se estivesse me despedindo de uma irmã. Você vai conseguir, Rosângela. Você é muito mais forte do que imagina. O ônibus para São Paulo chegou poucos minutos depois. Quando subi naquele degrau alto, sentindo o motor diesel roncar embaixo dos meus pés, eu soube que minha vida estava mudando para sempre. Durante as 4 horas de viagem, fiquei colada na janela, vendo a paisagem do interior paulista passar como um filme. Cidades pequenas, plantações de cana-de-açúcar, fazendas com gado pastando sob o sol da manhã. A cada quilômetro que me afastava de Santa Rita do Passa Quatro,
Eu sentia como se estivesse deixando uma vida inteira para trás. Chorei durante boa parte da viagem, não apenas de tristeza, mas também de alívio. Pela primeira vez em anos, eu estava fazendo algo por mim mesma, tomando o controle da minha própria vida. São Paulo me recebeu com sua grandeza assustadora e suas possibilidades infinitas. A rodoviária era um caos de pessoas correndo, vendedores gritando, ônibus entrando e saindo. Mas no meio de toda aquela confusão, eu me senti livre. A pensão que Márcia havia encontrado para mim ficava no bairro da Liberdade. Era um prédio antigo, com corredores estreitos e quartos pequenos, mas limpo e seguro. A dona, uma japonesa de meia-idade chamada Dona Químico, me recebeu com gentileza e me explicou as regras da casa. Seu quarto é pequeno, mas tem tudo o que você precisa para começar. O importante é você trabalhar e pagar em dia. Aqui nós ajudamos quem quer crescer na vida. Nos primeiros dias, foi difícil me adaptar à vida na cidade grande. O barulho do trânsito, as multidões nas ruas, o ritmo acelerado de tudo me deixavam tonta. Mas aos poucos fui me acostumando. Fui descobrindo que em São Paulo uma pessoa podia se reinventar, podia ser quem quisesse ser. Consegui meu primeiro emprego numa loja de roupas femininas no centro da cidade, exatamente como Márcia havia previsto. O salário era baixo, mas suficiente para pagar meu quarto na pensão e me manter. O mais importante é que eu estava sustentando a mim mesma, dependendo apenas de mim. As primeiras semanas foram de adaptação. Acordar cedo, pegar 2 ônibus para chegar ao trabalho, ficar 8 horas em pé atendendo clientes, voltar para casa cansada, mas feliz por estar construindo minha própria vida. Era uma rotina simples, mas era minha rotina, escolhida por mim. Aos poucos, comecei a fazer amizades. As colegas de trabalho me acolheram, me ensinaram sobre a cidade, me convidaram para sair nos fins de semana. Conheci outros jovens que, como eu, haviam vindo do interior em busca de oportunidades. Cada um tinha sua história, seus motivos para ter deixado a cidade natal para trás. Eu nunca contei para ninguém os detalhes da minha fuga. Quando perguntavam sobre minha família, eu dizia simplesmente que havia me mudado para ter mais oportunidades de trabalho. Mas internamente, eu estava me curando. A cada dia que passava longe de Geraldo, longe daquela atmosfera de medo e violência, eu sentia como se estivesse voltando a ser eu mesma. 6 meses depois da minha fuga, recebi uma carta de Márcia. Ela me contava que minha mãe havia ficado desesperada nos primeiros dias. Havia até registrado meu desaparecimento na polícia. Mas depois de algumas semanas, quando ficou claro que eu havia partido por vontade própria, ela parou de me procurar. Sua mãe disse para algumas pessoas que você sempre foi uma menina difícil, que saiu de casa porque não aceitava o Geraldo. Acho que ela precisa acreditar nessa versão para conseguir continuar vivendo com ele. Às vezes as pessoas escolhem a mentira que dói menos, escreveu Márcia na carta. Aquelas palavras me machucaram, mas não me surpreenderam. Eu sabia que minha mãe havia feito sua escolha muito tempo antes da minha fuga. Ela havia escolhido acreditar no homem que a fazia se sentir amada, mesmo que isso significasse abandonar a filha. Com o tempo, a dor da rejeição maternal foi diminuindo, substituída por uma compreensão mais madura. Minha mãe era uma mulher que havia sofrido muito, que havia perdido o marido jovem e passado anos sozinha cuidando de uma filha. Quando Geraldo apareceu, ela se agarrou naquela oportunidade de felicidade com todas as forças. Reconhecer que ele era um predador significaria admitir que ela havia falhado em proteger a própria filha, e isso era um peso que ela não conseguia carregar. Não desculpava o que ela havia feito, mas conseguia entender. E entender me trouxe uma paz que eu não esperava encontrar. Os anos se passaram. Mudei de emprego algumas vezes, sempre crescendo profissionalmente. Saí da pensão e aluguei um apartamento pequeno, mas que era só meu. Fiz um curso técnico em contabilidade e consegui um trabalho melhor numa empresa de médio porte. Aos poucos, fui construindo a vida que eu sempre havia sonhado ter. Independente, segura, livre. Aos 25 anos, conheci Roberto, um homem gentil e paciente que trabalhava como engenheiro numa empresa de construção. No início, foi difícil confiar. Difícil acreditar que nem todos os homens eram como Geraldo. Mas Roberto me mostrou que o amor podia ser gentil, respeitoso
protetor ao invés de destrutivo. Casamos 2 anos depois, numa cerimônia simples numa igreja pequena de São Paulo. Márcia foi minha madrinha, a única pessoa da minha vida anterior que estava presente naquele momento de alegria. Durante a cerimônia, pensei na minha mãe. Me perguntei se ela se lembrava de mim, se às vezes sentia saudade da filha que havia escolhido perder. Roberto e eu tivemos 3 filhos. João, em homenagem ao meu pai, Ana e Pedro. Criei meus filhos com todo o amor e proteção que eu não havia recebido. Ensinei a eles que seus corpos eram deles, que ninguém tinha o direito de tocá-los de forma inadequada, que eles sempre poderiam contar comigo qualquer coisa, por pior que fosse. Durante todos esses anos, nunca voltei a Santa Rita do Passa Quatro. Nunca tentei entrar em contato com minha mãe. Era como se minha vida anterior fosse um livro que eu havia fechado para sempre. Até que, há 5 anos, recebi uma ligação que mudou tudo. Era Márcia, agora casada e morando em Campinas. Sua voz soava estranha, carregada de uma notícia que ela não sabia como dar. Rosângela, eu preciso te contar uma coisa. É sobre sua mãe. Senti meu coração acelerar. Depois de tantos anos, minha mãe ainda conseguia despertar em mim uma mistura confusa de amor, mágoa e saudade. O que aconteceu, Márcia? Ela morreu, na semana passada. Câncer no estômago. A vizinha, Dona Maria Aparecida, me ligou porque lembrou que nós éramos amigas na época da escola. A notícia me atingiu como um soco no estômago. Minha mãe havia morrido, e eu nem soube que ela estava doente. Durante anos, eu havia guardado uma esperança secreta de que um dia ela entraria em contato, de que talvez reconhecesse o erro que havia cometido e tentasse se reconciliar comigo. Agora, essa possibilidade havia desaparecido para sempre. E o Geraldo? Consegui perguntar. Márcia hesitou antes de responder. Ele morreu há 3 anos. Infarto. Sua mãe passou os últimos anos da vida sozinha, Rosângela. Desliguei o telefone e chorei. Chorei pela mãe que eu havia perdido 2 vezes. Primeiro quando ela escolheu não me proteger. E agora, definitivamente com a morte. Chorei pela menina que eu havia sido, que só queria ser amada e protegida. Chorei pelos anos perdidos, pelas conversas que nunca tivemos, pelo perdão que nunca pôde ser pedido nem dado. Mas também senti uma estranha sensação de fechamento. Geraldo estava morto. O homem que havia destruído minha adolescência, que havia me roubado a inocência e a confiança, não podia mais fazer mal a ninguém. E minha mãe, que havia passado seus últimos anos sozinha, talvez finalmente tivesse entendido o preço que pagou por suas escolhas. Foi nessa época que decidi começar a contar minha história. Primeiro para meus filhos, que já eram adultos e precisavam entender por que nunca conheceram a avó materna. Depois para outras pessoas, outras mulheres que talvez estivessem passando por situações similares. Descobri que falar sobre o que aconteceu comigo ajudava outras pessoas a encontrarem coragem para enfrentar suas próprias situações. Que minha história de sobrevivência e reconstrução podia servir de exemplo para quem ainda estava no meio do furacão, achando que não havia saída. Hoje, aos 62 anos, olho para trás e vejo uma trajetória que poderia ter terminado muito diferente. Eu poderia ter me perdido na dor, no ressentimento, na raiva. Poderia ter deixado que os traumas me definissem para sempre. Mas escolhi lutar. Escolhi reconstruir. Escolhi sobreviver e prosperar. Não foi fácil. Foram anos de terapia, de trabalho interno, de aprender a confiar novamente, de construir relacionamentos saudáveis. Mas valeu cada esforço, cada lágrima, cada pequena vitória ao longo do caminho. Minha vida hoje é plena. Tenho um casamento feliz, filhos maravilhosos que são meu maior orgulho, e uma carreira que me deu independência financeira e realização pessoal. Mais importante que isso, tenho paz. A paz de saber que fiz as escolhas certas, que me protegi quando ninguém mais faria, que construí uma vida que vale a pena ser vivida. Se você que está me ouvindo agora está passando por uma situação parecida com a minha, quero que saiba de uma coisa. Você pode sair. Pode parecer impossível. Pode parecer que você não tem forças nem recursos, mas você tem. Dentro de você existe a mesma chama que existia dentro de mim aos 21 anos. A vontade de viver, de ser livre, de ser feliz. Não precisa ser do jeito que eu fiz. Hoje existem mais recursos, mais lugares para pedir ajuda, mais consciência sobre esses problemas. Mas o mais importante
É a decisão de não aceitar uma vida de sofrimento, de não permitir que outras pessoas destruam seus sonhos e sua dignidade. A vida que você merece existe. Ela está esperando por você do outro lado da coragem de dar o primeiro passo. Eu consegui, e você também consegue. Esta é minha história. Uma história de dor, mas também de superação, de perda, mas também de reconstrução. De uma menina que perdeu a inocência muito cedo, mas encontrou forças para se tornar uma mulher forte, independente e feliz. Obrigada por me ouvirem até aqui. Espero que minha experiência possa ajudar alguém, de alguma forma, a encontrar seu próprio caminho para a liberdade. Um abraço carinhoso de quem aprendeu que sempre existe uma saída.